Vamos falar sobre depressão. Lembra que eu disse no meu vídeo sobre ansiedade que alguns acham que a ansiedade é o sentimento de se sentir preso no futuro? Então, depressão é o oposto, é você se sentir preso no passado. Você não consegue superar fatos, você simplesmente ignora eles ou fica muito preso a eles, sofrendo cada vez mais por isso. Ah, mas então, só porque eu levei um fora da morena e eu não consigo superar ela, agora eu tenho depressão? Não, não é isso, fica tranquilo. Eu vou falar desse tipo de pessoa depois. Quando você não consegue superar alguma coisa que você realmente fica preso, isso sim pode ser considerado depressão. Mas não é um trauma. Um trauma e depressão também são coisas diferentes. Falar sobre depressão é um assunto muito delicado, porque é muito específico, entendeu? A forma que eu tô tentando explicar, que é você se sentir muito preso ao passado, é uma forma de tentar resumir o que é a depressão. Quando eu digo que é alguma coisa que te fez prender ao passado, não é uma coisa, são um conjunto de coisas, e juntas elas te prendem no passado. Você não consegue ir pra frente, porque você tá sempre olhando pra trás. Os principais casos de depressão geralmente ocorrem por pressão familiar, por bullying, agora na quarentena, mas é justamente por causa dessa pressão. E também tem as redes sociais, famigerada sociedade perfeita. Depois das redes sociais, o número de depressão aumentou, e não foi pouco, principalmente porque agora você consegue expor a sua opinião muito mais fácil, e tem gente que não entende que opinião não é certo ou errado. Desde que as redes sociais surgiram, o índice de depressão aumentou. E não tem como você ignorar esse fato. Tá, mas por que aumentou? Eu te explico por quê. Quando você tem uma rede social como o Twitter, você pode expor a sua opinião de qualquer maneira. Escrevendo um texto, postando uma foto, mas você expõe sua opinião no Twitter. Por que eu peguei o Twitter para usar de referência? Porque é justamente a rede social mais tóxica que existe. Eu tô usando o Twitter há uns 5 meses mais ou menos, e eu vi como que essa rede social é horrível. Você expor a sua opinião lá pode ser que acabe com a sua vida. Principalmente na era do cancelamento que a gente tá vivendo, qualquer pessoa é cancelada por qualquer merda. E isso só vai banalizar ainda mais os cancelamentos. Teve o caso que foram cancelar o Luba, que cancelaram ele porque ele seguia pessoas de direita e aparentemente ele não pode seguir quem ele quer, só porque ele é gay. Isso não faz sentido. A rede social serve como um gatilho para depressão, de certa forma. Não tô falando que rede social é a causa da depressão. Muito pelo contrário, a rede social ela ajuda a aumentar o índice de depressão. Claro, não é a maioria das pessoas, mas ajuda. Falar sobre depressão é um assunto muito delicado e a maioria das pessoas evita falar sobre isso. Por que você evita falar sobre isso? O certo seria a gente falar sobre isso como algo natural. Claro, não é algo natural, mas a gente tem que transformar isso em uma coisa natural. Se você sempre ficar pensando, eu não vou falar de depressão porque eu não quero ofender ninguém, cara, você só aprende errando. Não tô falando que você tem que chegar pra uma pessoa que tem depressão e começar a jogar na cara dela um monte de merda. Não, não é isso. Fica tranquilo que não é isso. O que eu tô dizendo é que assim, estuda pra saber o que é depressão. Tem um debate sobre depressão. A gente tem que normalizar falar sobre isso, porque assim a gente consegue avançar. A gente ficou estagnado nesse assunto desde que falaram que falar sobre isso é errado. Porque é ofensivo, porque se você fala sobre isso você vai se fuder. Cara, é um assunto delicado. Isso é fato. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que falar sobre isso. Não é porque é algo delicado que é algo proibido. Entende o que eu quero dizer? Claro que tem as pessoas que acham que isso é apenas moda. Que, que ninguém tem depressão, eles só querem chamar atenção. Eu vou te dizer, eu conheço pessoas que já tiveram depressão e eu sei que isso não é brincadeira. Porque, principalmente, isso pode tirar a vida de uma pessoa. E o quanto que uma brincadeira iria custar pra você tirar a vida de uma pessoa? O quanto querer chamar atenção iria custar a vida de uma pessoa? Tem pessoas que se matam pra chamar atenção? Tem. Mas eu não tô dizendo que quem tem depressão se mata pra chamar atenção. Muito pelo contrário. Quem tem depressão, na maioria das vezes se mata porque não achou uma solução do que fazer. Ela se viu presa. É como se ela tivesse presa num limbo que ela não sabe como sair dali. Ela simplesmente quer se libertar, mas ela não consegue. Ela não tem um norte pra seguir. Ela tá sozinha. Ninguém vai ajudar ela.
Pra onde que você vai? Não tem ninguém com você, você não consegue ver uma luz no fim do túnel. O que você quer fazer? Você não consegue fazer nada. Você tá preso. Então você escolhe a saída mais fácil, o que você acha que é certo. Porque medidas desesperadoras te fazem tomar escolhas erradas. Quando você tá sob pressão, você vai tomar uma escolha que pode ser errada. E isso pode custar a sua vida. Eu não tô aqui pra dizer que suicídio é certo, muito pelo contrário. O que eu tô dizendo é, quando você não consegue mais achar uma luz no fim do túnel, o que você vai fazer? Nesses momentos que as pessoas precisam de ajuda, tem gente na rede social falando: ah não, ela só quer chamar atenção. O Whindersson Nunes é um caso recente, ele tinha depressão. Por quê? Porque ele tinha tudo, e tendo tudo, ele não consegue mais conquistar nada. E cara, eu vejo isso, e eu vejo tanto de pessoa que virou e falou: ai, como que esse cara tem depressão, ele tem tudo, ele não tem do que reclamar. Às vezes você realmente não tem do que reclamar. Quando você não tem do que reclamar, olha pra mim, eu sou homem, branco, hétero, eu não tenho do que reclamar. Mas por que eu tô fazendo um vídeo aqui falando sobre depressão? Porque tem algo errado. E aí é que tá, eu tô usando dos meus direitos de homem, branco, hétero, cis, pra fazer alguma coisa a respeito. Também tem pessoas que fingem que se importam porque eles querem algo em troca. Então eles fingem que se importam com você quando você tem depressão, mas eles estão cagando. Eles simplesmente olham pra você e falam: você tem depressão, nossa cara, eu vou tá lá, eu vou te ajudar. Mas quando você realmente precisa, cadê a pessoa? Foda-se, você tem depressão, foda-se. O que eu quero é que as pessoas à minha volta vejam como eu sou uma puta pessoa boa, porque eu ajudo a pessoa que tem depressão. Tem também as pessoas que simplesmente querem ganhar algo em cima disso. Tipo, encontram uma pessoa com depressão, olham pra ela e falam: eu vou ajudar ela. Mas eu não vou ajudar ela porque ela precisa de ajuda, mas sim porque as pessoas à minha volta vão me ver como algo superior, porque eu ajudo a pessoa que tem depressão. Olhem como eu sou foda, mamem o meu... É tipo isso. Tem pessoas que só vão ajudar pra ganhar algo em troca. Tem pessoas que só vão fingir que se importam. Tem muito pouco apoio familiar nisso. Pai, mãe, tio, tia, pessoas que não ligam, viram e falam: ah não, isso é moda, isso é drama. A minha geração é muito pior. Quando eu era criança é muito pior. Entendam que a geração de vocês pode ter sido pior, mas a minha tá ruim. Então ao invés de você só ficar falando quanto a sua vida foi uma bosta, ao invés de você chegar lá e colocar na minha cara que sua vida foi uma bosta, faz algo pra mim a não ser: você é meu pai, você é responsável por mim, você é minha mãe, você é responsável por mim. Então ao invés de você simplesmente chegar lá e ficar falando: ah não, porque quando eu era criança eu tinha que fazer tal coisa, foda-se. Ajuda. Cala a boca e ajuda. Faz alguma coisa a respeito. Ou você quer que a pessoa fique sofrendo? Ah não, porque eu sou o pai, eu tenho que traumatizar a criança. Que pensamento de merda é esse? Porque cara, honestamente, você não tem que foder com a vida do seu filho. Porque primeiramente é o seu filho. Faz alguma coisa de bom pro moleque. Ajuda ele. Ajuda sua filha. Sua filha tá precisando de ajuda. Ao invés de você fingir que ela não tem nada, ou ao invés de falar que ela só tá fazendo draminha, cala a boca, deixa a sua ignorância de lado e ouve. A sua infância pode ter sido pior. Eu não tô aqui pra dizer que a sua infância não foi pior. Mas não faz com que a infância do seu filho também seja uma bosta, porque a sua infância foi uma bosta. Não é porque você se fodeu que todo mundo tem que se foder. Entende isso? Infelizmente o mundo que a gente vive hoje é muito falho pra falar sobre isso. A gente não tem mentalidade suficiente, a gente não tem a maturidade que a gente precisa pra falar sobre isso como se fosse um assunto normal. Porque quando uma pessoa tem depressão na mesa, a gente vai fingir que ela não tem. E isso é errado. A gente tá numa pandemia, a gente tem que agir como tal. Se uma pessoa tem depressão, haja como tal. Trate ela como uma pessoa que tem depressão, mas não fica passando a mão e falando que tudo que ela tá fazendo tá certo. Se ela errar, você tem que falar que ela errou. Mas o lance é, você não pode tratar uma pessoa com alguma coisa, como depressão, como ansiedade, como qualquer merda, como uma pessoa normal. Porque, honestamente, o que é ser normal? Todo mundo é diferente, e isso torna a gente normal. Pessoas com depressão precisam ser tratadas de uma forma diferente. A gente não pode sempre ficar passando a mão na cabeça falando sim, o que você tá falando tá certo. Porque isso só vai deixar a pessoa ou mais puta, ou vai tornar ela uma idiota. Porque, ah não, tudo que eu falar tá certo. Tudo que eu for fazer tá certo.
a saída que eu quero ter tá certa. Eu pegar uma gilete, cortar os meus pulsos e entrar numa banheira com água quente, tá certo. Eu pegar uma corda e colocar sobre o meu pescoço, tá certo. Até quando que a gente vai ter que viver num mundo assim? Fingindo que tudo isso é draminha, é uma brincadeira. Entende que não é? Isso é um caso sério. Tipo, ansiedade é um caso sério, depressão é ainda pior. Por que a gente não fala sobre isso? Tipo, por quê? Por que ao invés de a gente estar escrevendo redação sobre tecnologia na escola desde o 7º ano, por que a gente não tá falando sobre depressão? Por que a gente não tem que ir atrás de uns bagulho sério? Por que no 5º ano eu tinha que escrever sobre fake news? Por que agora no 9º eu tô tendo que escrever sobre fake news? Cara, vamos fazer alguma coisa a respeito sobre o que importa. Depressão não é de hoje que existe. A gente consegue acabar com isso? Não. Mas a gente consegue amenizar. A gente consegue fazer alguma coisa a respeito. Mas tem um mínimo de maturidade pra isso. A gente tem que entender que a gente tem que ter maturidade pra falar sobre isso. Por que desde o 7º ano eu tô tendo que escrever sobre fake news e tecnologia em redação? Por que eu não tô escrevendo sobre depressão, sobre ansiedade? Por que eu não tô falando sobre coisas que são muito importantes? Eu tô cagando pra robótica, pra essas merda. Eu tô cagando pra tecnologia. Vamos falar sobre um bagulho que realmente existe. Não vamos ficar falando sobre o que pode acontecer no futuro. Vamos viver o presente. Não vamos ficar falando, ai não, porque eu acho que as máquinas vão dominar o mundo. Foda-se o que você acha pro futuro. Vamos falar sobre o agora. Vamos falar sobre a porra do índice de depressão que aumentou só 40% na pandemia. Vamos falar sobre o tanto de gente que se matou. Mas não, a gente só vai falar disso em setembro. Porque a gente tem um pensamento de merda que a gente tem que colocar na nossa cabeça que só setembro é amarelo. Só setembro que se fala de suicídio. Só setembro que se fala de depressão. Qualquer outro mês, foda-se. A gente não tá pronto pra discutir sobre depressão. Porque a gente não consegue lidar. A gente não consegue entender e falar sobre isso como se fosse um assunto normal. A gente tem medo. Todos os meses deveriam ser meses amarelos, azuis, vermelhos, verde, caralho a 4. Todos os meses são importantes para se falar sobre depressão. Todos os meses se deveria falar sobre depressão, sobre ansiedade, sobre abuso, sobre maltrato aos animais. Todos os meses a gente deveria falar sobre todas essas coisas que só destroem o nosso mundo. Mas a gente pensa que deixando um mês em específico para falar sobre aquilo vai ajudar alguma coisa. Mas não. Isso só vai aumentar a ignorância das pessoas. Porque elas só vão ver o que realmente é a depressão, o que realmente é o suicídio em setembro. De resto, ninguém se importa. Os casos de depressão vêm aumentando em 40% nessa quarentena. E os de suicídio em 80%. Mas a gente só vai falar sobre isso em setembro. A gente só quer um destaque na mídia. A gente só quer ficar famoso. É isso que a gente quer. E pra isso, quando chegar setembro amarelo, todo mundo vai levantar. Não, diga não ao suicídio, diga não à depressão. Quando que você vai entender que não dá pra você falar não pra um pensamento? Você tem que lidar com ele. Quando que você vai entender que isso é um bagulho muito mais sério? Talvez nunca. Porque agora o ser humano não tá pronto pra fazer isso. Enquanto tiver pessoa que acha que depressão é drama, a gente não tá pronto pra falar sobre isso. E quando a gente tiver, vai ser um dia muito feliz. Porque aí a gente vai estar preparado pra querer fazer alguma coisa a respeito. Mas por enquanto a gente só quer choramingar e colocar a culpa no outro. Você pode discordar de qualquer coisa que eu disse aqui, eu não vou te julgar. Isso é uma opinião, a opinião não tem certo ou errado. A não ser que você ache que a Terra é plana, porque se você acha que a Terra é plana, você tem mais que se... Mas esse vídeo era pra ser um vídeo curto, um vídeo de 5 minutos. E eu acho que ele acabou pegando 10 minutos, eu não tenho certeza. Mas é só pra gente saber o quanto isso pode foder com alguém. A gente tem que ficar ciente disso. Depressão pode passar, mas, cara, vamos tratar isso. Se você acha que você tem depressão, procura um psicólogo, procura um médico. Isso é um assunto muito sério. Se você tá triste e quer ajuda, eu vou deixar uns números aqui na descrição. Eles podem te ajudar. Eles tentam conversar com você, tentam tá lá pra você. São pessoas que realmente se importam.
Elas não estão simplesmente atendendo um telefone e colocando numa máquina pra falar com você. Não, são pessoas de verdade. Elas estão lá, elas estão te ouvindo. Elas vão tentar te ajudar. E não é paga. Então você pode ficar 5 horas em chamada e você não vai ter que pagar nada. Se você discordou de alguma coisa que eu disse nesse vídeo, por favor, deixa um comentário aqui embaixo. Eu vou tentar responder. Em alguns momentos eu posso ter perdido um pouco a cabeça, o fio da meada, mas eu espero que eu consiga ter mostrado o meu lado. Meu objetivo aqui não é ofender ninguém, eu só quero conseguir o que eu busco. Eu usei dos meus privilégios para falar sobre um assunto muito sério. Eu honestamente pretendo que esse vídeo ganhe um destaque. O lance é, a gente não deveria tratar a depressão da forma que a gente trata hoje em dia, porque a gente trata a depressão de uma forma muito primitiva. A gente deveria realmente se importar com as pessoas que têm depressão e não simplesmente fingir que se importa. A gente deveria realmente estar lá para ajudar os nossos amigos com depressão. Porque se eles não têm a família deles, que tá fingindo que eles não têm nada, se eles não têm alguém para conversar, seja o amigo que tá lá para ele e realmente se importa. E se você é uma pessoa que fica se pagando de depressivo, falando para todo mundo que tem depressão, me desculpa, você não tem depressão, você só quer chamar atenção. Porque quem tem depressão não vai ficar saindo por aí falando pra qualquer pessoa que encontra na rua. O vídeo é esse, eu espero que você tenha gostado. Como eu disse anteriormente, por favor, me ajuda compartilhando esse vídeo. Eu espero que eu consiga mudar o pensamento de algumas pessoas. E, bom, eu acho que esse é o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um joinha. Se você tem alguma opinião diferente da minha, por favor, a aba dos comentários está livre. O intuito com esse vídeo, só lembrando, não é atacar ninguém. Eu só quero expor a minha opinião sobre depressão. E eu fui atrás, eu pesquisei coisas sobre depressão. Aqui embaixo tem o link da central de ajuda. E eu vou deixar na tela aparecendo agora o número da central de ajuda, central de atendimento, para se caso você precisar conversar com alguém e não souber o que fazer. Eu acho que é isso. Até semana que vem.